todos, que a paz de Jesus seja conosco. Amor e vida. Pois da canção a gente tem, acredito, não muita falta. O amor é o sentimento fundamental para a construção da nossa felicidade. Já afirmou Jesus como regra para que possamos ter a felicidade que certamente é o anseio de todos nós encarnados que estamos aqui nesse planeta. É por ela que lutamos todos os dias. E sendo assim, Jesus nos aconselhou, nos sugeriu amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, como regra para a construção dessa felicidade, que é o anseio de todo espírito que está reencarnado. O amor, ele é interpretado de diferentes formas, a depender da condição perceptiva, evolutiva do espírito que assim busca entender. Pode ser interpretado de uma forma egoística o amor como aquele vínculo que temos com os nossos familiares, com os nossos amigos diletos, com as pessoas com as quais trabalhamos e que somos afins. Ali reconhecemos a presença do amor, que realmente existe, mas por ser restrito a um grupo ou a alguns grupos, ainda tem muito o que se desenvolver e amadurecer. Para outros, como aconteceu na faculdade no Rio de Janeiro há algum tempo, quando foi feita uma pesquisa aos jovens daquela faculdade, o que é o amor, 84% dos jovens responderam que o amor é uma atividade sexual. Para outros, amor significa gestos descomunais, que deslumbram, que encantam, que nos deixa assim como que fascinados pela capacidade da alma que conseguiu praticar algo tão grandioso em benefício de alguém, principalmente de outro. Sendo assim que o amor para essas pessoas só está representado nestes grandes gestos da alma. Certamente, estes grandes gestos representam a culminância de pequenos gestos desenvolvidos ao longo da existência. Desde um sorriso gentil, a uma palavra de compreensão, a uma postura de compaixão, que no exercício constante destes pequenos gestos, acabou por resultar num ato grandioso perante a humanidade, perante alguém. Assim, certamente nossos tropeços, nosso sofrimento, a maioria deles aqui na Terra, está relacionado à nossa dificuldade em amar, em entender em profundidade a importância desse sentimento. E na ausência dele, nos desesperamos. E acabamos por tropeçar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, pela ausência dele. Todas as vezes que há esse sofrimento, a presença, que for detectado esse sofrimento em forma de angústia, em forma de revolta, em forma de desânimo, em forma de desespero, ao observarmos detalhadamente o que nos levou a um estado assim, certamente chegaremos à conclusão que foi a ausência do amor em algum momento, em alguma atitude, em alguma ação de nossa parte. E a ausência do amor causa em nós essas sensações desagradáveis, que algumas vezes conseguimos superar rápido, de outras vezes acabamos até por arrastar por uma existência inteira ou por várias existências. Assim, Joana de Ângeles, no livro Garimpo de Amor, ela vem fazer algumas colocações onde ela considera que são pequenos gestos para gestos
maiores no campo da prática do amor. E ela afirma, quando ela sugere estes pequenos gestos, que todos nós estamos aptos a amar. Ela dá essa certeza para nós que ninguém é incapaz de amar. Todos nós, qualquer ser humano, mesmo aquele ser considerado mais abjeto, ele tem capacidade de amar. Porque fomos criados para isso. E é onde ela coloca pequenas posturas que nos ajudarão no desenvolvimento desse sentimento. E essas posturas que ela coloca nos fazem entender que realmente tropeçamos no exercício do amor pela ausência da sugestão, quando ela coloca: não julgar apressadamente atitudes infelizes, buscar o silêncio oportuno para evitar desentendimentos. Ela sugere os sacrifícios de ordem pessoal em benefício de outro, para que possamos fazer a felicidade de alguém, sem nos importarmos o quanto aquilo será uma renúncia pessoal, de alguma satisfação nossa, pensando unicamente no benefício que vamos fazer a alguém. O cultivo de pensamentos sempre voltados mais para a compaixão. E ela considera esses pequenos gestos como pequenos ensaios que nos ajudarão a chegar a grandes gestos de amor. O amor é tão maravilhoso que basta desejarmos tê-lo em nós, que ele já se faz em embrião no nosso coração. Basta desejar. E em forma de embrião ele vai germinar, ele vai se desenvolver. Mas enquanto não desejamos, fica muito difícil. O desejo sincero é um grande passo. E que ele aceita o convite rapidamente. Desejou, ele vem. E começa a germinar. Porque ele está em embrião em nós. Só precisa de um despertar, de um desejar de nossa parte. Assim, quando ele se instala, ele provoca em nós uma sensação de bem-estar que faz com que as nossas emoções tomem uma claridade, essas que normalmente vivem envolvidas em conflitos, elas tomam claridade. E os sentimentos também, que estão ali muitas vezes presos à treva, à ignorância, acaba também tomando essa mesma luz, quando ele realmente se instala. E tudo parece mais fácil, nos sentimos mais fortes, mais corajosos, o entendimento nos chega, porque sentimos que ali, naquele momento, o amor se instalou em nós. No livro Ideias e Ilustrações, há uma história, a arma infalível, já muito contada no meio espírita, mas sempre atual para falar do amor. Quando um senhor foi demitido de uma oficina, e ele, muito chateado com a demissão, revoltado, faz uma carta bem desaforada, daquela que não poupamos palavra nenhuma, e dirige ao seu chefe essa carta. Após já ser demitido, mas ele queria que o chefe soubesse o que ele estava sentindo naquela hora. O chefe achou aquilo um desaforo e tomou-se de muita cólera. Chateado com o que o ex-funcionário havia posto na carta, ele então se dirige a um dos seus funcionários ali na oficina e começa a reclamar de um parafuso que estava mal colocado, uma coisa insignificante. Mas por aquela coisa insignificante, ele fez um escândalo e soltou toda a sua raiva naquele funcionário.
casa descarregou na esposa, por conta também de uma bobagem, de um sapato que não estava no seu agrado. A esposa absorveu aquela energia ruim, aquela corrente que estava sendo criada, que já tinha passado por várias pessoas, chegou naquela mulher. E ela então desconta agora na sua secretária do lar. Apenas porque o armário não estava arrumado como ela gostaria. Aquela pobre, simples mulher que estava ali a serviço daquela casa, desejou naquela hora até quebrar tudo que estava ali no armário, mas o preço que ela teria que pagar por isso seria muito grande. Então, na casa tinha um cachorro, no momento de cuidar do cachorro, ela muito chateada, acabou tropeçando no cachorro, pisou no seu rabo, o cachorro foi para a rua, correndo disparadamente e acabou mordendo a primeira pessoa que encontrou. A senhora, que havia sido mordida, envolta em muita dor, é dirigida a um pronto-socorro e lá ela descarrega toda a sua raiva, todo o seu estresse pela situação que estava vivendo com o enfermeiro. O enfermeiro, coitado, absorve aqui, olha que corrente terrível, a do desamor. Vai para casa todo envolto naquela energia de chateação, de contrariedade. Chegando em casa, sua mãe já idosa o esperava. E ele começa a descarregar tudo na sua conta. Mas aquela mulher, era aquela mulher que já estava envolta no sentimento de amor e conseguiu colocar um ponto final naquela corrente desagradável de desentendimentos. Chegando para o filho humildemente e disse: meu filho, eu sei que você tem se esforçado muito para poder cuidar de mim, para que possamos sobreviver, tem trabalhado muito, está doente, cansado. Eu sei que eu tenho lhe dado muito trabalho, meu filho, mas tenha paciência, isso tudo vai passar. E carinhosamente ela falou ao filho. E aquela corrente negativa, de ódio, que estava sendo construída, foi desfeita ali naquele momento, com o amor daquela mulher na condição de mãe. Ela foi o ponto final. Ela soube quebrar aquela corrente. Quantas situações vivemos no dia a dia em que, ao invés de sermos o ponto final, somos aqueles que damos prosseguimento a uma corrente desfavorável ao amor que está sendo construído. Mas só age como a mãe daquele enfermeiro as pessoas que já despertaram o amor, que vivem a vida preocupadas em amar, em serem pessoas voltadas para o bem, apesar de todas as adversidades que a vida possa oferecer. São aquelas pessoas que já despertaram para o amor e que a gente, na falta de palavras, diz que tem um quê que a gente não sabe explicar. Pelo seu magnetismo pessoal, seu magnetismo diferenciado, é aquela pessoa agradável de se estar junto, que sempre acrescenta algo de positivo em nós quando temos contato. E como Maria Teresa de Calcutá já alcançou esse grau de amor, de entendimento de funcionamento da vida, ela declarou que ninguém deve se afastar de nós sem que se sinta melhor e mais feliz. Mas ela conseguiu dizer isso porque ela já entendeu o que realmente é viver dentro da proposta de amor. Quando estamos chateados, normalmente as pessoas se afastam de nós. Ao invés de trabalhar a chateação, a gente faz com que as pessoas acabem se afastando por não sabermos ainda quebrar as correntes que chegam até nós, que são contrárias à proposta de amor. Assim, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele disse também, falando da importância do amor: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou ou um símbolo que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça toda a ciência e que eu tenha uma fé tamanha, capaz
amor, de nada se Os mais belos gestos, eles se perdem se não tiver amor. Podemos dar toda a nossa vida em sacrifício, em benefício de alguém, mas se nesse gesto não tiver a presença do amor, ele perde o seu significado. Interessante que, em relação aos nossos familiares, os nossos afetos mais queridos, muitas vezes afirmamos, se necessário for, eu dou a minha vida em benefício de fulano. E no dia a dia, quando a vida nos convida a uma atitude de perdão, de compreensão, de compaixão, de tolerância, temos uma resistência imensa, uma dificuldade em exercitar este pequeno gesto. Às vezes nos colocamos dispostos a grandes gestos, mas aos pequenos ainda temos extrema dificuldade no exercício do amor. Santo Agostinho, entendendo e percebendo os milagres do amor, ele declarou a seguinte frase: eu sou apaixonado pelo amor. E ele, quando ele diz eu sou apaixonado pelo amor, é justamente porque ele entendeu em profundidade o que é o amor. Tanto é que se entregou a um trabalho profundo de autoconhecimento e se iluminou. Porque realmente ele se apaixonou pelo amor, por tudo que pôde perceber. Mas o que é o amor? Às vezes a gente se pergunta o que é o amor. Será que eu amo? Será que eu sou amada? Será que eu sei amar? Essas perguntas muitas vezes chegam até nós, provocando meditações, questionamentos. E uma criança quis saber isso da sua professora. O que é o amor? Foi o que o menininho perguntou à professora. E ela, de maneira muito inteligente, como já estava se aproximando a hora do recreio, sugeriu assim, às crianças daquela classe que durante o recreio procurassem alguma coisa que lembrasse o amor e trouxessem para a sala de aula. De retorno, ela pediu para que cada um apresentasse o que havia coletado. Uma criança chegou de maneira simples, como as crianças normalmente se expressam, e disse que ali estava trazendo uma flor, porque achou a flor bonita, porque ela perfuma, porque era uma criação de Deus. O outro chegou com um passarinho que havia caído do ninho, e dizendo que ali tinha a expressão do amor. O outro chegou com uma borboleta, mostrando para toda a classe como aquela borboleta era bonita, perfeita. Mas tinha um menininho na sala que estava muito quieto, muito triste, sem graça, não trouxe nada. A professora se aproximou e perguntou: por que você está assim? Você não trouxe nada do que eu pedi? E ele timidamente começou a explicar: professora, eu vi a borboleta, mas achei tão bonita a borboleta voando, desfrutando da sua liberdade, que não me senti no direito de trazê-la para a sala de aula. Vi o passarinho cair do ninho, mas também vi o sofrimento da sua mãe, o aguardando no ninho, e resolvi colocá-lo lá novamente. Vi as flores e me encantei com o perfume que ali elas estavam, espargindo pelo jardim. E achei melhor que elas seriam mais úteis ali onde estão. Então, professora, trago comigo a liberdade da borboleta, o perfume das flores e o sentimento de gratidão daquela mãe do passarinho ao devolvê-lo. A professora ficou extremamente emocionada em perceber que aquela criança que não trouxera nada em suas mãos foi a única criança que realmente entendeu que o amor a gente traz no coração. Podemos perceber o amor de diversas maneiras através dos nossos olhos, mas verdadeiramente vamos percebê-lo com o nosso coração. Existem expressões belíssimas de amor no mundo para serem admiradas, mas enquanto o nosso coração não sentir o que é realmente o amor, essa beleza ficará somente nos nossos olhos. Se formos ao dicionário aqui da Terra buscar o sentido da palavra amor, vamos encontrar lá que é um sentimento que predispõe a pessoa a
que faz com que ela deseje uma extrema dedicação a um outro ser ou a uma outra coisa, ou alguma coisa. No dicionário de Deus, esse significado tem um sentido muito mais amplo, porque é o bem-querer, é o beneficiar, é o dedicar-se indistintamente a todas as criaturas. Pensando nesses dois significados, então vamos acabar entendendo que há ainda uma dificuldade muito grande de nossa parte em amar. Pela presença do egoísmo, do orgulho, da vaidade, entraves que carregamos conosco e que nos distanciam desse sentimento, que está acessível a todo mundo, como afirma Joana de Ângeles. Ainda somos dominados, comandados por esses sentimentos: orgulho, egoísmo, vaidade e tantos outros que promovem em nós estados de sofrimento. A partir do momento que despertarmos verdadeiramente para a proposta de amor, então haverá em nós uma preocupação primeira e extrema em observar como estamos agindo para com a proposta de Jesus, amar uns aos outros. Nossa preocupação primeira não será a valorização de como os outros estão agindo conosco, mas como estou agindo em relação ao meu semelhante. Os meus sentimentos, pensamentos, atitudes em relação ao semelhante será uma preocupação constante. Quando isso se der em nós, é porque já estamos buscando viver numa proposta de amor. Porque há em nós uma sede muito grande de amor. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo tem essa sede insaciável de amor. Mas enquanto isso for mais forte em nós do que essa preocupação em amar, como nos sugere Francisco de Assis em sua prece, que eu procure muito mais amar do que ser amado, haverá sempre esse vazio, essa insatisfação, esse desejo de que nos amem. Então vamos ficar naquele grupo de pessoas que não são amadas. Existe um grupo muito grande de pessoas que realmente não são amadas. Principalmente quando a gente fala de criança. Tem muita criança hoje reencarnando e que são rejeitadas pelos seus pais. Vivem mendigando amor. Então, são seres que já nascem e que não são amados. E que certamente terão extremas dificuldades. Dificuldade em amar, em aprender a amar. Então, fazendo parte desse grupo, viverá sempre nessa ânsia de querer ser amado, sem despertar para esse princípio maior da vida, como sugere Jesus, voltamos a falar mais uma vez. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Oferecer a Ele tudo que desejamos para nós. Fica fácil. A vida descomplica. Fica simples. Oferecendo ao outro o que gostaríamos de receber. E toda dificuldade, toda complicação está justamente aí, porque fazemos limites. Estamos sempre esperando muito que façam por nós, que nos amem, que nos entendam, que nos queiram bem. Mas será que estamos devolvendo a vida na mesma medida? Será que estamos nos esforçando para reverter a situação, como fez a mãe do enfermeiro? Respirar e lembrar que o amor é mais importante e a solução dos nossos problemas está aí. Uma vida, um viver mais feliz, quando nos importamos menos com coisas que não trazem benefícios à nossa existência. Quando sabemos perdoar, relevar, ter espírito esportivo. Se fala tanto isso no meio do esporte. Isso é para a vida. Ter espírito esportivo, relevar. E até junto de um mal que nos aconteceu, para não dar tanta importância. E assim a vida vai ser mais agradável, vai
ficando mais fácil. O que é difícil se torna prazeroso. O que é um sacrifício se torna algo fácil de ser realizado. Porque o amor está na frente, está nos conduzindo. Porque estamos acreditando na proposta do Mestre. E Maria Dolores, ela, no livro Antologia da Espiritualidade, ela fala justamente dessa sede de amor que todo ser humano carrega. Quando no seu texto, no seu poema, ela diz assim: quando me vi depois da morte em sublime transporte e reclamei contra a fogueira que me havia calcinado a vida inteira pela sede de amor, quando aleguei que fora em toda a estrada, folha ao vento, andorinha esmagada sob o trator do sofrimento, quando exaltei a minha dor, mágoa de quem amara sempre em vão, farta de incompreensão, alguém chegou junto de mim e disse assim: Maria Dolores, você que vem do mundo e se diz tão cansada e infeliz, que notícias me dá do vale fundo de provação, onde a criatura de tanto padecer já não consegue saber se sofre ou não? Quem me pode falar dos meninos sem pão, das mulheres sem lar, dos enfermos sozinhos, que a febre e a fome esmagam nos caminhos, sem sequer um lençol ou a bênção de uma prece, dando graças a Deus quando a morte aparece? Você, Maria Dolores, que afirma haver amado tanto e que deve ter visto o sacrifício e o pranto dos que clamam por Cristo, suplicando o carinho que não tem, quem me pode contar daquelas outras dores, daquelas outras aflições, dos que choram trancados em manicômios e prisões, buscando amor, pedindo amor, exaustos de tristeza e de amargura, como feras na grade, morrendo de secura, de solidão, de angústia e de saudade. Bem querer, ai de mim que nada pude responder, que tortura, meu Deus, a verdade no além. Calei, envergonhada. Eu quisera ser amada, nunca amara ninguém. Muito obrigada pela atenção.